Então, hoje a gente vai falar um pouco da disrupção que a inteligência artificial tem promovido no mercado financeiro. Eu trouxe aqui uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês. Vou colocar em tela cheia. Às vezes eu olho de lado, é porque eu tenho duas telas, tá? Acredito que Ok. vocês já estejam vendo. Só me Ainda confirmem, não, por favor. ainda não. Ainda não apareceu? Não. Deixa eu ver aqui. Sempre acontece isso, né? É. Share. Screen 2. Vamos lá. Ah, agora deu. Tá a tela Agora cheia. deu? Deu. Perfeito. Então tá bom. Bom, então a ideia aqui é falar um pouquinho das disrupções trazidas pela automação e pela inteligência artificial no mercado financeiro. Meu nome é Luiz Maleri, meu e-mail de contato está aqui nessa primeira tela. Fiquem à vontade, caso tenham dúvidas ou queiram contactar pelo LinkedIn também. Vocês me acham lá, meu nome completo é Luiz Ernesto Maleri. Bom, para quem não conhece o SAS, o SAS é uma empresa de analytics que nasceu há 45 anos atrás. Ela tem sede na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mas hoje tem em torno de 14 mil empregados, crachá próprios e presença global, tanto na América do Sul, América do Norte, Ásia, Oceania, Europa. Nossa praia realmente é o Analytics. A gente vem trabalhando dados e implementando projetos com inteligência artificial, um pouco mais recentemente, mas é a nossa área de atuação. Aqui no Brasil, nossos escritórios estão em São Paulo, Rio e Brasília. Vou passar aqui o próximo slide. Tá. Então, a gente vive um momento onde os grandes bancos, que têm uma tradição secular, aí uma solidez, uma segurança, uma estabilidade, eles vêm sendo desafiados pelas fintechs, né? E as fintechs, elas nascem já com a premissa que a experiência do cliente é um dos principais vetores aí para o sucesso e para a satisfação do cliente, né? E eles incorporam essa premissa no design das aplicações. O NPS, que é o Net Promoter Score, é o índice de satisfação do cliente, vê se você tem mais promoters, mais divulgadores, aqueles que falam espontaneamente da tua marca. O NPS é um fator de medida de sucesso, tá? Outra métrica que é comum hoje em dia é a de Digital Account Openings, que é o DAO, né? Então, a pessoa ela consegue abrir a conta corrente através de aplicativo mobile. Ela não precisa se dirigir até uma agência. Aliás, essas fintechs novas nem têm presença física, nem têm agências. Bom, além da capacidade de abrir as contas de forma digital, o engajamento diário único é importante também. Ou seja, eu estou entrando no aplicativo, no Internet Banking, e estou transacionando, né? Isso denota que o aplicativo vem sendo usado rotineiramente. O, o banco digital, ele sempre busca melhorar um índice, que é o LTV sobre CAC. Então, são duas siglas aí, um pouco esquisitas, mas eu vou explicar aqui para vocês. O LTV é o Lifetime Value, e o CAC é o custo de aquisição do cliente, o Customer Acquisition Cost. Então, qual é a ideia? Eu atraio o novo cliente com tarifas inexistentes, zeradas ou muito baixas, né? E ao longo da vida dele, do relacionamento, das safras que ele vai tendo de relacionamento com o banco, com a fintech, eu vou fazendo mais cross-sell, eu vou trazendo outros produtos para ele. Eu trago cartão de crédito, eu trago seguro de vida, eu trago investimentos. Então a ideia é que essas safras, esses cohorts, sejam cada vez mais lucrativos com o passar do tempo, ou seja, o cliente ele passe a gerar receita com o passar do tempo. Um ponto importante é que, junto com a facilidade de abrir contas,
eu tenho a preocupação de evitar fraude, né? Evitar aqueles clientes que ficam flipando. O que é o flipar? Eu abro uma conta, consigo um crédito e depois eu uso esse crédito, mas não pago, encerro o meu relacionamento e vou para uma outra instituição, né? Então, são situações de fraude que acontecem, que vêm junto com essa facilidade, com esse grau de usability, de aplicações amigáveis, que acabam sendo vítimas desse tipo de fraude. Bom, já entrando aqui um pouquinho no que a inteligência artificial pode proporcionar, então o cliente ele já tem essa expectativa de conseguir abrir a conta de forma online, submete a foto, submete um comprovante de endereço, algum comprovante de renda, né? E ele tem essa experiência amigável, sem burocracia, sem trâmite de papel e sem atraso, né? Ele tem a expectativa de submeter a documentação e já ter um número de conta praticamente real time, né? Além disso, eu preciso levar em consideração a individualidade e personalização, né? São aspectos importantes. Eu não quero abrir uma conta para ter um limite de cartão de crédito de R$ 1.000 ou de R$ 1.500 e depois, com o uso, depois de 3 meses, depois de 6 meses, ter esse limite adequado. Eu já quero que se leve em consideração a minha demografia, o CEP da minha residência, qual carreira eu estou seguindo, ou que disciplina eu estou estudando na faculdade. Então, essa individualidade é importante para que as minhas necessidades de produtos financeiros sejam atendidas, né? As gerações, os millennials, geração Z, eles buscam realmente essa experiência amigável com tarifa zero ou tarifa muito baixa, tá? Ele já nasce com esse mindset, com essa ideia na cabeça, né? E aí, essa automação e o uso da inteligência artificial trazem alguns desafios, né? Como que eu faço a concessão de crédito num limite ali plausível, num limite que não me traga risco, né? E que também atenda às necessidades do cliente. Como que eu evito transferências indevidas, lavagem de dinheiro ou mesmo transações fraudulentas, uso de documentos falsos, usar o nome de laranjas para fazer transações, né? Combater a lavagem de dinheiro é um aspecto importante, né? Porque os nossos órgãos regulatórios, eles olham para PLD, né? Lavagem de dinheiro e transações fraudulentas. Então, o IA ele pode trazer, e a gente vai ver isso um pouco adiante, o IA ele pode trazer automação e pode trazer já modelos que falam qual que é a propensão de pagamento, qual que é a propensão de inadimplência e que adequam os limites de acordo com o perfil dos clientes. O SaaS, ele tradicionalmente, ele vem trabalhando já há bastante tempo com gestão de riscos, né? E o IA, ele se aplica muito bem nesses dois pilares, né? Que são decisões automatizadas, são o BRM, Business Rules Management, e gestão de modelos de risco de crédito. Tá? A gente vai falar no próximo slide da disrupção que o Open Banking está trazendo, né? O compartilhamento de dados entre diferentes instituições financeiras, e com isso você precisa recalibrar os teus modelos de risco de crédito, né? Como que é feito um modelo de risco de crédito? Então eu vejo comprometimento da renda que eu vou ter com parcelas de um empréstimo, eu vejo o CEP, eu vejo que momento da carreira a pessoa está, se ela já está um aposentado, ou se ele está início de carreira, se está no auge da carreira, está numa estabilidade de carreira, ou final de carreira. Eu tento segmentar com peers, com pessoas que sejam semelhantes. Então, o modelo de risco de crédito, que ele é implementado com inteligência artificial, com algoritmos de gradient boosting, de redes neurais, por exemplo, ele leva em consideração todas essas variáveis, né? E o modelo, ele
tende a sofrer alterações ao longo do tempo. Às vezes ele tende até a decair. Então, essa gestão dos modelos, eu estar constantemente calibrando os modelos e verificando se as métricas dele, a acurácia do modelo está correta, isso é extremamente importante. Então, isso é um dos pilares que a gente chama de Model Risk Management, e o outro pilar é o do Risk Modeling e Decisioning, ou seja, integrar decisões de negócio junto com modelos de risco de crédito. O que são decisões de negócio? Por exemplo, eu quero ganhar participação com universitários agora que a pandemia parece estar minguando e as escolas vão abrir para aulas presenciais, vou ter mais adesão, os alunos vão voltar a frequentar a faculdade, eu tenho menos desistência, então eu quero focar em público universitário. É um mercado-chave para mim, eu quero ganhar market share ali. Então, eu faço o meu modelo, decido para quais universitários eu vou emprestar e eu posso ter algumas regras de negócio específicas. Então, eu acredito que a carreira de ciência da computação é quente. Eu acredito que relações públicas também tem potencial de crescimento. Então, eu vou pôr uma regra ali que eu concedo crédito, mesmo que o meu modelo fale que o risco é médio, eu vou conceder crédito para esses segmentos, né? Para relações públicas e ciência da computação, por exemplo. Tá? Tô falando aqui uma hipótese. Bom, isso daqui é uma informação pública que está no site lá do nosso Banco Central. Então, são as fases do Open Banking. A gente está agora nessa fase 2, no período entre 13 de agosto e 13 de setembro, onde eu posso ter compartilhamento de dados cadastrais, né? Depois eu vou entrar a partir de 13 de setembro em compartilhamento de dados cadastrais, mais dados de transação de conta corrente, e a partir de setembro já vai entrar a parte de operações de crédito. Então, imagina a riqueza de informações que isso vai trazer, porque eu conheço o relacionamento, a instituição é one-on-one, assim, ela conhece o relacionamento que ela tem com o cliente, mas ela não sabe o que o cliente tem em outras instituições, né? Se ele tem crédito, se ele tem investimentos, se ele tem financiamentos, empréstimos, enfim. Então, eu tenho uma meia visão do meu cliente. A partir do momento que eu começo que o cliente aceita compartilhar esses dados, eu começo a ter uma riqueza muito grande, né? Eu vejo se ele tem outras rendas, vejo qual que é a movimentação mensal financeira dele, e com isso eu consigo fornecer limites de crédito mais adequados, mais compatíveis com a renda, com a fase financeira desse cliente. Então, assim, imagina, eu abri a conta corrente de modo online, tenho o modelo de IA vai me falar quanto que eu posso receber de limite de crédito, o modelo de IA faz um antifraude também, verifica a minha documentação, verifica a minha foto, legal, estou habilitado com a minha conta corrente operando. Aí chega o Open Banking e me traz novas informações. E eu descubro que aquela pessoa que o IA falou, olha, pode dar um limite de cartão para ele de R$ 3.000. Mas eu descubro que em outra instituição ele gira R$ 10.000 por mês. Então, se na minha política eu posso comprometer mais que 30% da renda dele, eu somo as duas rendas e eu consigo readequar, o limite vai ser readequado, inclusive isso entra como variável do modelo de limite de crédito baseado em inteligência artificial. Então, isso junto, além do IA, esse compartilhamento de informações do Open Banking vai trazer uma disrupção boa e o que o Banco Central espera é que fomente mais competição entre os bancos. A massa de dados ainda é pequena, né? A gente vê que é 0,1, 0,5, evoluindo até 10% da massa de dados até o final de outubro, mas já como o Brasil tem 200 milhões de habitantes, a gente estima que
metade esteja bancarizada, um pouco mais da metade, então vai ter bastante riqueza de informações. Trazendo aqui tangibilizando, né, o que eu estou falando, as regras automatizadas são como esses fluxogramas, né, e os modelos parece uma aranha aqui, isso é uma competição de modelos para ver qual que é o modelo de limite de crédito que melhor se adequa à minha base de dados, né? Isso daí pode ser exposto como APIs para as aplicações mobile consumirem. Eu posso fazer a programação em linguagem SAS através de facilidades gráficas ou em linguagens abertas, como Python, por exemplo, né? Então, estou promovendo competição de modelos de inteligência artificial para ver qual é o modelo e estou embutindo esses modelos junto com fluxogramas de decisões e regras automatizadas, né? Eu trouxe um print screen aqui das telinhas para que vocês vejam como que os cientistas de dados desenvolvem esse tipo de modelo e depois isso é operacionalizado, é feito o deployment desses modelos para que as aplicações de Internet Banking consumam esses modelos. Então, essa é uma técnica de machine learning, que a gente chama de supervisionada, mas tem a não supervisionada também, que é o clustering, então é a segmentação de clientes. Através da segmentação de clientes, eu também consigo ter insights, ter muitas ideias legais de quais públicos eu quero tratar, quais públicos eu quero focar, né? E dá para visualizar graficamente, né? O objetivo pode ser, por exemplo, eu quero buscar o segmento de clientes mais lucrativos e com menor propensão de inadimplência. Então, eu coloco ali algumas variáveis, faço uma clusterização e chego em uma faixa de clientes que eu queira atacar, né? Essa é a segmentação ou clustering. Outro ponto, isso daqui é uma telinha do antifraude, também ele é baseado ele tem regras de alertas e tem score que falam se a transação é fraudulenta ou não. Então, à medida que as transações vão acontecendo, o Alexandre ele transacionou um volume fora da normalidade, ou ele está fazendo transações com indivíduos da mesma rede e nessa rede tem pessoas suspeitas. Então, ali eu já vou pegar, à medida que as transações acontecem, né, o que o streaming de transações está acontecendo, e vou gerar alertas, vou falar, olha, essa é uma transação suspeita. Então, eu posso ter esses scores aqui de risco, né, de fraude, e ainda visualizar uma parte da rede de relacionamento. Eu vou mostrar uma outra tela que tem a rede de relacionamento expandida. Além disso, eu posso... Essa é um print screen de uma base de dados de transações mais com enfoque de segurança da informação, ataques cibernéticos, mas ele mostra um gráfico que eu comparo esse indivíduo que está transacionando com outros grupos de comparação. Então, o verdinho seria a linha tradicional, né? O verdinho é a linha tradicional de média, e aqui, por exemplo, eu estou tendo um pico anormal, né? E aí eu poderia fazer um funil e verificar o que está acontecendo nessa transação aqui que está fora da normalidade. E a gente chama isso de detecção de anomalias. E depois, para continuar a investigação, né, porque a gente pode ter a suspeita de fraude, mas não ser uma fraude. Então, eu posso expandir a rede de relacionamento, ver se nessa rede de relacionamento tem pessoas em blacklist, em listas de pessoas suspeitas, pessoas politicamente expostas ou laranjas identificados, enfim. E aí usar essa rede de relacionamento de transações para verificar se há uma fraude ou não. Então isso é uma técnica que a gente chama de Network Analytics. Então já convergindo aqui para a nossa conclusão,
onde que o IA, a inteligência artificial, pode trazer disrupção. IA e automação, né, que elas caminham juntas, né? Então, vou abrir a conta, reconhecimento de imagens e validação de documentos de cadastro. Eu automatizo isso e vejo se qual que é o score ali de veracidade dessa documentação e dessa imagem, se a imagem condiz realmente com a pessoa. Na sequência, passou essa fase de validação, eu concedo os limites adequados de crédito, né, para o novo cliente, com cartão de crédito, ou com empréstimo pessoal, por exemplo, ou com limite de cheque especial. Depois eu fico monitorando as transações para evitar fraudes, de forma automatizada, com scores e modelos automatizados de fraude, antifraude. Depois eu coloco essas regras de negócio, onde eu faço o chamado override, eu posso, as regras de negócio, elas podem ter precedência sobre o valor apontado pelo modelo e fazem parte da estratégia da instituição financeira. E, finalmente, a parte de campanhas, de cross-sell, upsell, recomendação de produtos e também de investimentos pode ser feita com inteligência artificial. Só que um ponto importante de mencionar é que não deixar a IA sozinha, né? A gente sempre mensurar se a experiência do cliente está sendo satisfatória, se o NPS está alto, né? E se o cliente ele quiser ser atendido por uma pessoa, ele tem que ter a capacidade de falar com humanos, né? Se necessário. Não dá para ser totalmente 100% automatizado, né? E hoje que a gente está nessa velocidade, onde uma impressão negativa ela é compartilhada em Reclame Aqui, em redes sociais, a gente tem que ter o olhar de tratar também exceções, né? Senão pode dar, por exemplo, lá fora, um banco que emitiu um cartão de crédito da Apple, ele foi acusado de discriminação, porque ele, dependendo do gênero, ele liberava limites diferentes. Então, essas exceções têm que ser sempre tratadas para eu não ter ruído e o negócio viralizar como algo negativo, algo positivo que acaba se tornando negativo. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha. A gente tinha 20 minutos, eu acabei estourando aqui em 1 minuto.